começou na época da pandemia, está tudo online, foi tudo feito online, e como eu continuei aqui na quinta-feira, então o Homem Integral completo disponível no YouTube da casa. Antes de continuarmos, e a Fábia aqui sabe bem, nós estamos numa grande discussão, continuamos a série psicológica na sequência, pulamos para um livro que o pessoal, e aí, quando ela disse, vai assumir, eu disse, antes de eu passar, eu acho que eu preciso dar uma revisada no que é essa série psicológica, E aí veio esse título, que eu imagino que não seja por acaso, que é a série psicológica Joana de Ângeles. Para estar conversando com vocês, eu usei esse livro aqui como base. O título dele é Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. É um livro que tem um apanhado de vários estudiosos da Joana, a série psicológica da Joana. Tem, ao final de cada capítulo, perguntas a Joana. Então, eles fizeram algumas perguntas para Joana de Ângeles e ela responde. Então, foi feito em parceria com o Divaldo, Joana e esses estudiosos, psicólogos, psiquiatras, que têm estudado já há algum tempo com a Joana de Ângeles. Então, como é que eu me organizei para trazer um resumo? Eu não li todo, eu li alguns capítulos deles, mas eu acho que é importante para a gente entender um pouco a série psicológica, Já fiz aqui palestra também, contando quem é Joana de Ângeles. Aqui a gente tem 4 encarnações dela conhecidas, começando com Joana de Cusa, no século I depois de Cristo, Clara de Assis, que ela acompanhou Francisco de Assis, Joana Inês de la Cruz, no México, em 1651 a 1695, e Joana Angélica de Jesus, de 1761 a 1822, que ela foi encarnada em Salvador, aqui no Brasil. Cada uma dessas encarnações deste espírito tem marcos muito importantes na nossa história enquanto espíritos, enquanto história do mundo. Joana de Cusa era casada com um romano importante e ela encontra Jesus, e quando dado esse encontro, ela se oferece a seguir Jesus, abandonar marido, abandonar família, abandonar tudo e seguir Jesus. O que Jesus diz para ela que não, que ela seria muito mais importante estando onde ela estava, cuidando da família. E Joana de Cusa morre na fogueira, provando e dando exemplo para o seu filho, na época, o seu filho mais velho, que hoje nós conhecemos como Divaldo Franco. No momento da derradeiro, esse filho entrou em desespero e ela morre, mostrando seu testemunho e sua fé em Jesus, dando exemplo não só para esse filho mais velho, mas para todos nós, na sua fé, na sua crença em Jesus Cristo. Clara de Assis, a gente nem precisa falar de Francisco, esteve do lado de Francisco, foi uma das jovens que acompanhou esse irmão, nosso irmão que nos ensinou a beleza da natureza, a fraternidade, a bondade, que abriu mão de toda a riqueza e nos ensinou tantas coisas. Joana Inês de la Cruz, no México, ela escreve o primeiro, não lembro se é esse tratado, a expressão, mas eu vou usar aqui, tratado feminista. Ela era uma jovem filha de uma família abastada no México, sempre interessada em estudar, e é bem interessante ler a história dessa encarnação também. Ela acabou indo para um convento onde ela pôde ter acesso a todos os livros que ela gostaria de estudar e poderia acessar, porque na época as mulheres não tinham muito acesso ao conhecimento como a gente tem hoje. Então, não tanto por vocação, mas também, mas ela acabou fazendo essa opção para poder ter acesso e foi muito estudiosa. Morreu numa gripe que matou várias pessoas, onde ela ajudou e acolheu as pessoas doentes e acabou morrendo pela mesma doença. A nossa Joana Angélica de Jesus foi a abadisa de um convento em Salvador, e ela morreu para salvar as noviças que estavam o convento estava sendo atacado por
dos soldados portugueses, e eles pretendiam avançar e fazer algumas misérias com as jovens freiras, e ela se interpôs entre esses soldados, morrendo, mas dando tempo para que as jovens conseguissem fugir do convento, né? Então, só nesse pequeno resumo, a gente percebe o quanto esse espírito, o quanto essa mulher é valorosa, né? E não trago aqui esse exemplo no sentido da gente valorizar a Joana de Ângeles como um grande espírito, como uma mediunidade, mas muito antes, pelo contrário, para humanizar, para tentar aproximar ela de nós, no sentido de que ela foi uma mulher que na sua época teve que deixar de utilizar Jesus e se resignar a uma vida com um esposo, uma convivência familiar complicada, difícil, e cuidou dos seus filhos, né? Como Clara, onde ela abriu mão de uma riqueza que foi dada porque ela também era abastada, e nos ensinamentos também, junto com Francisco, que deu um exemplo para todos nós. E como Luana e Joana Angélica também trazendo vários exemplos. E aí a pergunta que eu faço para vocês: será que ela, encarnada, não sofria? Será que ela não tinha dúvidas? Será que ela não tinha medos? Ela passou por tanta coisa do que a gente conhece das encarnações de Joana de Ângeles, que certamente ela também deve ter sofrido. Tido medo, amado, perdido, chorado, se desesperado. Mas mesmo assim, ela ainda continuou a sua fé e acreditando em Jesus Cristo. E aí o livro traz, né, uma pessoa que tem colocado todo o saber, todas as aquisições morais a serviço do bem, sob a inspiração de Jesus, o inesquecível homem de Nazaré. Algumas pessoas, quando o Divaldo começou a escrever a série psicológica, começaram a criticar, a questionar como que Joana, com essas encarnações, com pouco acesso, vai poder escrever sobre temas tão complexos. O que a veneranda nos responde que o conhecimento não vai daqui para lá, mas o conhecimento vem do plano espiritual para o plano material. E antes dela se propor e começar a realmente editar, foram mais de 50 anos de estudo com diferentes intelectuais, espíritos intelectuais no plano espiritual. Então, eu tenho aí uns 100 anos para alcançar a Joana, pelo menos por baixo, né? Então, imagine nós todos, o quanto essa mulher, além das suas encarnações, que ela estudou muito, ela se preparou no plano espiritual por 50 anos para poder estar trazendo para nós a série psicológica. E aí todos falam: Joana é difícil, Joana é complicado. E aí aquele famoso Cláudio, esqueci o nome dele, um dos estudiosos dele fala: a Joana é complexa porque somos complexos, o ser humano é complexo. Como falar de uma coisa complexa de forma simples? Às vezes a gente consegue traduzir a complexidade de forma simples, mas ela sempre vai ser complexa. Nós somos um emaranhado muito complicado, que exige dedicação de cada um de nós para consigo mesmo. E Jesus traz isso de forma muito clara. Quando era procurado, ele sempre perguntava: o que queres de mim? Como posso auxiliar? Mas ele nunca fez nada, mesmo sabendo o que ele poderia fazer, sem antes verificar a fé e a disponibilidade da pessoa em mudar, respeitando assim o livre-arbítrio. E é só esse homem que Joana segue e tenta trazer para nós o seu exemplo. Então Joana nunca se destaca, ela destaca Jesus. E falo isso porque nós temos o hábito de venerar
Chico Xavier, que a gente venera, mas sempre foi muito humilde, Divaldo, que a gente venera, que também sempre mostra e traz a humildade. E que tantas vezes, quando se perde, tantos médicos que poderiam trazer um serviço tão positivo, acabam se perdendo pela fascinação, acabam se perdendo por essa sedução de que eu sou ótimo, sou bom, as minhas psicografias são excelentes. E temos o exemplo de Chico, que sempre dizia com muita humildade que ele era apenas um carteiro, que nada mais. Então, aqui tem uma frase do Kardec, que está na introdução do livro do Jornal Espírita, de Psicologia Espírita, da Revista Espírita, né, que diz assim, um trecho: nosso quadro compreende tudo quanto se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-la-eis no seu estado presente e no futuro, pois estudar a natureza do espírito é estudar o homem, porque este um dia participará do mundo dos espíritos. Eis porque adicionamos ao título principal o subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de dar a compreender toda a sua importância. Então, Kardec já sinaliza a importância da gente estudar a metafísica do homem, essa combinação de matéria e alma, esse encontro possível. E Joana só segue essa direção, nos presenteando com uma série psicológica. Aqui, Joana, tem um trecho da mensagem de Joana, quando a série psicológica completou 25 anos, onde ela diz: em reflexões demoradas e estudos contínuos através dos tempos, resolvemos, há um quarto de século, iniciar o que ora é chamado série psicológica, de nossa autoria, mas em parceria mediúnica, a fim de proporcionarmos algumas diretrizes e harmonia entre algumas escolas, especialmente a junguiana e o espiritismo, numa ponte de atividades de conteúdos, procurando auxiliar os lutadores que procuram a individuação que anela pelo reino dos céus, embora caminhando na terra. Em reflexões demoradas, em estudos contínuos. Como já diria Raul Seixas, somos uma metamorfose ambulante. Nós somos inconstantes e constantemente em transformação. Não é um estudo que fica estagnado, pois à medida que avançamos, precisamos avançar também no conhecimento. A busca da individuação, e aqui é um termo de Jung, que significa a busca de nós mesmos, da nossa essência, de quem somos, não da individualização. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais. Mas deixar claro que é isso que a Joana está trazendo e representa da série psicológica. E os autores do Refletindo a Alma, eles apresentam para nós os 4 pilares da psicologia espírita de Joana de Ângeles. O primeiro pilar vai falar aprender a se conhecer. O segundo, aprender a viver. O terceiro, aprender a ser. E por último, aprender a amar. E é interessante a gente entender esses pilares, porque esses pilares eles perpassam por toda a série psicológica. Todo o trabalho dos livros da série psicológica pretende nos proporcionar esta jornada, este caminho de se conhecer, de viver, de ser e amar. A gente pode pensar, vamos nos conhecer, depois de nos conhecermos, vamos aprender a viver com esse novo conhecimento, vamos aprender a ser a partir deste conhecimento e dessa vivência e amar, que é o exercício que ela vai nos convidando em todas as suas leituras da série psicológica.
Então, inicialmente, aprender a conhecer. Existe uma sede muito grande pela realização externa, pelas metas do ego, e normalmente são negligenciadas as metas internas de crescimento. Essa frase, a Joana se refere ao contexto da sociedade atual que nós vivemos. Nós vivemos num contexto do mundo que direciona tudo para as necessidades do ego, para o ter, para o comprar, para o possuir. Agora, quando eu vinha vindo para cá, eu estava conversando com o rapaz do Uber que me dizia assim: não vale a pena financiar o carro. Se você vai financiar o carro em 60 meses, quando chega no terceiro ano, você já está querendo trocar o carro porque você já enjoou do carro. Eu pensei, eu ficava uns 10 anos com o meu carro, acho que é super fácil de me enjoar assim. Mas assim, trago esse exemplo porque assim, a gente tem constantemente essa mídia nos dizendo carro novo, computador novo, celular novo, é o tal iPhone 5, 6, 7, 12, nem sei como tá. É o celular Samsung que tem as vezes os S e todas as outras coisas, a marca de roupa, a marca de carro, enfim, até mesmo a alimentação, a comida, tudo é nos disponibilizado no sentido de prazer, de termos prazer, de buscar esse ter, como se ter nos alimentasse, como se possuir fosse algo que fosse dar conta da nossa felicidade. E aí, para aprender a se conhecer, precisamos do autoconhecimento. Eu preciso realmente trocar o carro? Eu preciso? E aí é o trocadilho, e confundimos muito na nossa sociedade o desejo por necessidade. Dizemos que o que desejamos é nossa necessidade. E a partir do autoconhecimento, vamos compreender que talvez aquilo não seja necessidade, e sim um desejo. Todo o processo de autoconhecimento passa por isso. Por nós reconhecermos se estamos iludidos ou seduzidos por toda essa mídia, por todo esse contexto com quais nós convivemos, que nos seduz e faz com que as coisas se tornem necessidade. Essa é a especialidade que a gente tem dentro da publicidade, portanto. Se a gente for estudar, existem pessoas que estudam exclusivamente isso. Existem cores que a gente associa, como por exemplo o vermelho e o amarelo, e que muitos restaurantes usam, porque essas duas cores associadas dão fome. É algo que o nosso cérebro capta. Existem pessoas que estudam formas de nos seduzir e de tornar necessidade e desejo distorcidos. Aquele desejo se torna algo necessário. Eu morro se eu não tiver. Quantas vezes a gente não ouve isso, principalmente dos adolescentes? Eu vou morrer se eu não tiver aquele celular novo que o fulano está usando. E algumas pessoas deixam de ter o básico para ostentar. E aí a Joana nos convida, aprenda a se conhecer. É realmente necessário. O que é necessário realmente para você? E aí a pergunta, mas de que forma fazer? Aprender a viver. A introspecção para o autoconhecimento proporciona uma avaliação do comportamento que exterioriza a nossa forma de ser. A partir da avaliação do conteúdo que encontramos em nosso mundo íntimo, o discernimento nos possibilita eleger uma conduta saudável para a nossa vida. E é a introspecção que nos leva a nos conhecer e que nos leva a viver, significa nos depararmos com o nosso lado sombra, com a nossa sombra. Jung traz muito isso. Freud tem a questão do inconsciente. Os teóricos todos trazem da área da psicologia esse lado obscuro que muito bem fala, Star Wars, o lado negro da força, que eu sempre lembro do mundo.
lado que quando olha um carro lindo de alguém, pensa, inveja, mentira. Atire a primeira pedra quem nunca pensou nisso. Ai, que vestido, mas ela ficou muito gorda, que feia. Está em nós. É nosso. E quanto mais fugimos, mais ele nos pega. Mais ele faz a gente tropeçar. Então, vamos olhar para a nossa sombra. Vamos dar nome para a nossa sombra. Para a nossa inveja, para a nossa maldade, para a nossa raiva. Ela faz parte de nós. E para evoluirmos, a gente tem que conhecer ela. Até para poder dar um sossego-leão, bicha. Para de querer que eu não quero isso para mim, isso não me serve. Que bom que a pessoa tem aquele carro, eu desejo tudo de bom para ela, que venha para mim, que é de meu merecimento. Em vez de ficar aqui invejando o outro, vou botar a mão na massa e tentar eu conquistar isso. Vou ajudar alguém. Mas isso só é possível quando a gente perde o medo da nossa sombra. É que nem a criança que tem medo do escuro, ou do bicho que está embaixo da cama. Que a gente sabe que muitas vezes não é. Que a gente sabe que muitas vezes não tem nada. Mas para poder descer na cama com facilidade, a gente precisa espiar. Realmente não tem nada. Ah, era um bicho de pelúcia que caiu, que parecia um mundo. E eu morrendo de medo. Às vezes a nossa sombra nem é tão grande quanto a nossa imaginação propõe. Mas para a gente saber o verdadeiro tamanho dela, a gente tem que encarar. E se ela for realmente muito grande, a gente picota ela em vários pedaços e vai eliminando um pedacinho de vez. Quando vê, a gente entende ela. Dá as mãos para ela e convive com isso. Sem se punir porque teve inveja, mas compreender que a inveja faz parte. E que tu não quer isso para você. Que você quer o melhor. Que você quer uma coisa diferente. Sem culpa, sem vergonha. Mas simplesmente entendendo que isso é o seu todo. E sair desse viver bem para bem viver. E o viver bem se refere ao preciso das coisas para viver. E às vezes a gente precisa de muito pouco. Eu não preciso ter uma cobertura com vista para o mar para bem viver. Nada me serve uma cobertura com vista para o mar se eu internamente não estou bem. Se eu estou infeliz, se eu estou culpada, se eu roubei, se eu matei, se eu prejudiquei, se eu pisei em alguém, que essa conta vem, a gente sabe que é. Então, para aprender a viver, precisamos inverter. Em vez de viver bem, o que me faz bem viver? O que me faz ficar feliz, dando risada sozinha muitas vezes, com uma lembrança de algo bom que aconteceu? Deixar de ser passivo espectador da vida e compreender nosso protagonismo na existência individual e social. E aqui de novo, a individuação. Ser eu mesma, com a minha luz e com a minha sombra. Encontrar em mim as características que me fazem única. Com as minhas chatices, com as minhas alegrias, com a minha vontade, com a minha raiva, e que isso tudo configura a Carla que sou, a Fabiana que é ela, a Dani, o Paulo, o Francisco que traz, que cada um de nós é. Que nos traz o aprender a ser. E aí
saímos da condição de pessoa espelho que reflete as conveniências dos outros para refletir nossa própria essência. O que significa isso? Significa que eu não vou mais refletir o que a Fábio quer ver em mim, para ela gostar de mim, e ser eu mesma. E se a Fábio não gostar de mim, tudo bem, mas ela gosta. Entendem a diferença? Quantas situações a gente se submete a circunstâncias para ser aceito, para ser amado, e deixamos de ser nós mesmos, deixamos de fazer algo que nos faz muito felizes. Esses dias eu andei uma semana meio reclusa. Eu tenho duas amigonas minhas que ficavam me ligando: tu tá bem? Tu tá bem? Até a Fabiana ficou: tu tá bem? Tô benzinho, tô em TV, tô trabalhando, tô estudando, tô dormindo. Porque a minha filha tava com o pai, dormia, não tinha hora, se queria comer eu comia, se não queria comer eu não comia. Quando a gente tem uma criança em casa, né, Paulo? A gente tem uns certos horários, às vezes ela até me culpa: gente, esqueci de dar comida pra Esther, ela tá atrás de mim: mamãe, eu tô com fome. Ai, filha, abre a geladeira. Enfim. Mas é isso. Quem sou eu? Quando a minha filha disse assim: mamãe, tu é chata? Eu não sou chata, filha. Ai, porque tu não me deixa dormir mais. Eu sinto muito, filha, você faz aula de manhã, eu tenho que te acordar. Você é chata, e você é chata nisso, e você é chata em um monte de coisa. Mas a mamãe continua te amando. Mesmo assim. Mesmo você me vendo como chata, eu te amo. Porque você também é chata. Você também me irrita. E aí? Amor é incompatível com isso? Amor é incompatível a gente se dar bem ou olhar para a sombra do outro? Amar é olhar a luz e olhar a sombra. E é isso que a Joana nos convida. Deixe de ser passivo e de ser boiada que vai, conforme, né, a manada vai seguindo. E seja ativo da sua vida, da sua essência, das suas escolhas. E aprenda a viver com a própria solidão. Que solidão que a Joana está falando aqui? É a solidão de que eu não vou agradar todo mundo. E que eu não preciso agradar todo mundo. É uma solidão que a gente chama também de solitude. Que é aquela coisa de estar bem sozinha consigo mesmo, na sua essência. Me sinto muito melhor aqui sozinha do que estar fazendo algo porque a Dani quer que eu faça. Eu não queria estar naquela festa, mas ela insistiu tanto. Aí tu vai assim, às vezes é bom, né? Às vezes não é. Entende? Então, aprender a ser. E é o que a gente fala na psicoterapia, é assim, tem algo que te incomoda. Vai no psicólogo, no terapeuta, ou faz a autorreflexão. Aí tu te dá conta do que incomoda. Só que às vezes tu viveu 20 anos fazendo daquele jeito que te incomoda. Até tu mudar o comportamento, são etapas. Então, tu aprendeu que tem algo que me incomoda, um passo. Entendi o que me incomoda e o que eu preciso mudar, é outro passo. Na sequência, começar a se dar conta e mudar os comportamentos, mudar os hábitos. Isso não é rápido. Não à toa que a Joana tem 11 livros para nos ajudar. 50 anos de estudo. A própria série psicológica tem mais de 25 anos. Isso é um processo. Muitas vezes a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Às vezes a gente cai e fica sem vontade de levantar. E depois sai de frente. Porque a vida não vai parar. Somos eternos. É uma série. Uma hora a gente vai ter que levantar. Uma hora a gente vai ter que encarar. E aí, a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em consciência de ser antes de ter. De ser em vez de poder. De ser sem a preocupação de parecer. Que é tudo isso que a gente vê hoje com os TikToks, com os Instagrams, com os Big Brother,
que nos massificam, que nos colocam tudo dentro da mesma forma, que buscam desesperadamente por alguns instantes de brilho, de mídia, mas que logo são esquecidas. Não é que eu olhei e foi embora. E por último, aprender a amar. Aprender a amar torna-se uma necessidade para a estruturação saudável do psiquismo, porquanto amar também se aprende. E a primeira pessoa que nós devemos amar é nós mesmos. É impossível a gente amar alguém se a gente não se ama. A gente não ama alguém em plenitude se a gente não se ama. Olha a frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus já dizia isso. Deus e eu. Aí eu vou estar pleno para poder amar. E o amor passa por diferentes fases. O amor infantil tem um caráter possessivo, é muito fácil a gente ver nas crianças, mas também em alguns adultos, que paralisam nessa fase do amor. O amor juvenil, que se expressa pela insegurança, que também temos exemplos por aí. O maduro, que é planificador, que se entrega sem reservas, que é aquele que olha e diz: eu te amo, sem medo, sem esperar nada em troca, entendendo que aquela pessoa não pode dar aquilo que ela não tem, porque eu já sou suficiente, eu já me amo o suficiente, e amor é a única coisa que eu conheço em termos subjetivos ou objetivos, que quanto mais a gente dá, mais ele se multiplica. Dar amor, ser amor, nunca se perde. Ele é uma potência que ele reverbera, ele cura. E aqui eu coloquei esses 4 estágios para que cada um de vocês reflitam em que estágio do amor vocês estão. Vocês podem estar nos 3. Mas quando se trata do marido, do namorado, da esposa, pode ser que eu seja infantil. Quando se trata de uma família, pode ser que eu seja juvenil. Pode ser que estamos em evolução, transitemos entre os 3. Mas queremos ter o amor maduro. Aquele amor que recebe o não com tranquilidade, porque compreende que não é a você. Se não deu conta do outro, tudo bem, eu não tenho que dar conta do outro, eu tenho que dar conta de mim. E eu não preciso me submeter a coisas que eu não quero, que eu não gosto, que me machucam, porque o outro não me aceita, apesar de eu amá-lo. Conseguem entender a diferença? Eu não sei se eu estou dando um nó na cabeça de vocês ou se vocês estão perdidos no que eu estou falando. Mas assim, é importante a gente parar e pensar: que amor eu estou? Em que estágio do amor eu estou? Quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, deixando de expressar o amor real para tornar-se desejo de prazer imediato, consumidor. Se for estabelecida uma dependência emocional, logo o amor se transforma e torna-se um tipo de ansiedade que se confunde com o verdadeiro sentimento. Eis porque, muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu amo, está tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos muito diferentes. E que a gente tem muitos relatos de situações de dependência emocional. E a gente tem muitos relatos de feminicídio de pessoas, de homens que não aceitam o não desse amor. Mas será que realmente amam essas mulheres ou essas mulheres são objeto? De mulheres também, que também matam seus companheiros quando estes as largam. Porque não estamos falando de gênero, homem e mulher.
Estamos falando de espíritos em evolução, não importa o gênero que estamos. E é aí que entra a questão de eu necessito de você. Eu não necessito de ninguém. Eu necessito de mim e de Jesus, de Deus no meu coração. Porque eu sou centelha divina. Eu sou parte, eu sou filha de Deus. Eu tenho essa luz. E essa luz pode se tornar tão potente que pode iluminar a minha sombra e a sombra de outros. O amor ao próximo nos liberta, mas para isso precisamos nos libertar do alto amor. Descobrimos que somos potências do amor. Possibilita que canalizemos de forma saudável para benefício do próprio, do próximo, do coletivo e da relação com as forças do universo. Amar a si próprio e transbordar esse amor é o caminho que nós precisamos. Quando falamos da individuação, de olhar para nós e amar, não significa que a gente não tem responsabilidade com o outro ou com o coletivo, mas a gente vai fazer isso melhor amando a gente para poder ofertar esse amor de uma forma mais plena, não insegura, não possessiva. E aí, só para a gente entender o que a série psicológica é um manual de autoconhecimento. Muito mais do que só ler as obras para ter a leitura e conhecer, cada passo, cada obra é um manual de autoconhecimento. É difícil? É, porque a gente não quer ver o quanto a gente pode ser a bruxa má. E não além da nossa juventude. Então, se é bruxa, você pode se tornar uma bruxa boa. Lembrei da Sandra, hoje eu estou fazendo conexões minhas. Que tinha a Sandralina, que é uma bruxa que ela interpretava. Então, gente, deu para clarear um pouquinho a proposta da série psicológica da Joana? Deu para entender quais são as bases que a Joana está falando para a gente? E as etapas que a gente tem que passar. E fica aí esse presente que ela nos dá, que é esse manual de autoconhecimento. Gratidão pelo tempo de vocês.